Pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como que eu realizo a limpeza e a desinfecção dos meus pincéis e os utensílios do profissional maquiador. O meu protocolo, eu utilizo esses três produtos que são fundamentais e essenciais para que ocorra a higienização e a desinfecção dos mesmos. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu utilizo. Eu inicio uma pré-limpeza, uma pré-lavagem com um detergente neutro da sua marca, da sua escolha. E o porquê que eu utilizo um detergente neutro? Porque o detergente neutro, ele possui um pH superior a 7 e isso faz com que ele se torne alcalino, permitindo a quebra das moléculas de gordura e facilitando toda a remoção da sujidade desses pincéis, no qual nós temos bastante gordura nos produtos de maquiagem, base, corretivo, delineador em gel, batons e assim por diante. Logo após, eu utilizo uma limpeza mais profunda com detergente enzimático. E o porquê que eu utilizo? O detergente enzimático é uma solução feita de enzimas que são capazes de dizimar os micro-organismos presentes em restos de matérias orgânicas, que age contra as membranas de fungos, células, bactérias, dessa forma tornando bem eficaz a sua limpeza. A solução do detergente enzimático não é corrosiva, não é tóxica e ela é biodegradável. Lembrando que o detergente enzimático não é um desinfetante e não faz a desinfecção, e sim a limpeza. Depois disso, nós utilizamos o que? Para finalizar, realizando a desinfecção com esse produtinho que eu estou mostrando, que é o Germen Heal. O Germen Heal é um desinfectante de nível intermediário, composto por misturas de moléculas e de quaternários de amônio, que garante a eficácia nas superfícies fixas e artigos não críticos. E os pincéis, ele entra como artigos não críticos, né? Que tem contato direto com a pele íntegra. E eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo. Eu estou mostrando para vocês outros produtos que eu utilizo. Na falta do detergente enzimático Germen Heal, vocês podem utilizar a limpeza com detergente neutro e fazendo a segunda limpeza com um detergente bacteriano. Eu também utilizo um álcool 70 para limpar os cabos, os pincéis. Tenho ali um recipiente para colocar algumas soluções. Eu gosto dessa luva de limpeza, que ela já tem essas ranhuras que facilita na limpeza dos pincéis. Luva cirúrgica. Tem esses tapetinhos que ajudam na limpeza dos pincéis. Uma escovinha para ajudar no esfregaço dos pincéis que estão mais comprometidos. Alguns recipientes para colocar as soluções. Coloco aqui também esse suporte de plástico com essa toalha de rosto que eu deixo só para limpeza dos pincéis, no qual ela está limpa, desinfectada. E olha só quantos pincéis que eu vou lavar hoje, gente. Conforme eu vou utilizando dos meus clientes, eu não utilizo novamente de um cliente para o outro, eu vou guardando, descartando para fazer toda a limpeza. Assim com as minhas espátulas, plaquetes, pinças, eu faço a mesma desinfecção. Utilizo esse suporte que é parecido com o escorredor de louça para colocar os pincéis. Eu gosto de separar os pincéis de cerda sintética dos pincéis de cerda naturais para facilitar a limpeza. Também separo as plaquetes e espátulas para iniciar a limpeza dos mesmos. Com o auxílio dessa luva de limpeza, eu coloco primeiramente essa luva cirúrgica para quê? Para proteção, gente. Caso tenha algum machucado na mão, alguma ranhura, não ocorra uma contaminação cruzada aí com as bactérias, fungos que estão nesses pincéis, não ocorra uma inflamação das minhas mãos. Então, eu coloco essa luva cirúrgica e coloco essa luva de limpeza. Eu comprei nesses sites baratinho, ele ajuda a fazer limpeza na cozinha e eu deixo só para limpeza de pincéis. Ela facilita muito a limpeza e viabiliza o processo da limpeza dos pincéis. Coloco ela, calço essa luva. Em um recipiente, eu coloquei água e detergente neutro, um pouquinho, só para iniciar a pré-lavagem. Umedeço os meus pincéis e vou apoiando na minha mão, nessa luva,
parece uma esponja, né? E vou removendo, fazendo movimentos circulares. E nesse recipiente que parece um escorredor de louça, eu coloco esse pincel. Pode colocar virado para cima ou para baixo. Neste caso, eu coloquei para cima porque ele não está muito molhado, não tem excesso de água. Eu vou fazendo esse processo em todos os pincéis. Eu utilizo o mesmo potinho onde eu tô colocando os pincéis, porque, repito, é uma pré-lavagem, tá? É uma pré-limpeza para tirar só a sujidade, o grosso que está nesses pincéis, para posteriormente realizar uma limpeza mais profunda. Olha só esse pincel de blush como tá bem sujo, eu umedeço naquela solução de água e detergente e vou fazendo movimentos circulares com a mão bem levinha, nada de pôr muita força para danificar os pincéis e vou colocando nesse recipiente. Pronto, aqui eu já fiz em todos os pincéis desse processo, agora eu vou fazer o quê? Eu vou enxaguar os pincéis e neste recipiente eu coloquei água, no qual eu vou diluir uma tampinha de detergente enzimático, que é 1 litro para uma tampinha de detergente enzimático. Vou enxaguar os pincéis e vou colocar nessa solução que eu separei num potinho, a solução com detergente enzimático. Gente, detergente enzimático não faz gordura, tá? Eu deixo imerso ali por 2 minutinhos apenas, lembrando que ele é um material que não teve contato com a pele crítica, é um semicrítico, pele íntegra, e vou fazendo essa friccionando para que ocorra a quebra das moléculas e consiga remover todas as sujeiras e que eu consiga dizimar todos os micro-organismos. Vou fazendo todo esse processo, vou fazer o quê? Enxaguar novamente em água corrente, abundante, vou friccionando na minha luva. Lembrando que essa luva cirúrgica eu troco por diversas vezes. Pego um outro potinho, enxago os pincéis, chacoalho bastante para tirar todo o excesso da água, para não ficar acúmulo e não danificar os meus pincéis. Posteriormente, eu pego uma toalha seca, enxago o cabo, tiro todo o excesso das cerdas, lembrando que essas toalhas eu deixo somente para isso, eu não uso no meu dia a dia. E agora sim, eu vou realizar a desinfecção dos meus pincéis. Pego um potinho, coloco essa solução do Germen Heal que já vem pronta para o uso e vou imergir os meus pincéis e vou deixar nessa solução por 5 minutos, tomando cuidado para não subir em todo o cabo. O Germen Heal, ele tem a comprovação e a eficácia contra H1N1, a influenza, e o coronavírus. Claro que quando a gente realiza a limpeza destes pincéis e vamos colocar neste produto, o Germen Heal, ele limpo. Aí sim, ele vai estar inativo contra a influenza e o coronavírus. Vamos enxaguar após 5 minutos em água corrente, enxago ele todinho, tá? Os pincéis de cerdas naturais, eu, Adriana, no meu protocolo, eu gosto de fechar essas cutículas com o quê? Com um condicionador. Assim como no nosso cabelo humano, quando a gente realiza a limpeza com agente desencrostante, as cutículas ficam abertas, ásperas, então eu faço o mesmo nos pincéis que não é de uso de cabelo humano, porém de origem animal, mas fica essa cerda dura, áspera, e quando eu vou realizar uma maquiagem nos meus clientes, isso pode danificar, sensibilizar as peles daqueles que têm a pele mais sensível. Então eu pego um pouquinho de condicionador, vou passando na cerda, apertando, fechando essas cutículas de todos esses pincéis. Lembrando que tem alguns profissionais que não gostam desse processo, mas eu vou explicar o porquê que eu faço, o cuidado que eu tenho posterior para que não ocorra nenhuma contaminação com outros micro-organismos que fique ali nesses pincéis. Vou enxaguar, tá? Removo todo esse excesso de condicionador com o auxílio desse suporte para fazer a limpeza de pincéis. Eu coloco nos meus dedos e vou flexionando para remover de uma forma mais eficaz este condicionador, que o intuito foi só condicionar e deixar macia a cerda dos pincéis. Posso pegar vários de uma vez, passando todo sobre essa superfície desse acessório para limpeza de pincéis, fazendo um a um.
vou tirando toda a água, vou apertando, vou chacoalhando para que não fique excessos de água entre o ferrolho e as cerdas, para que não ocorra que fique soltando, né, essas cerdas, que descole essas cerdas. Faço todo esse processo e depois eu vou enxugar tanto esses pincéis, os cabos e as cerdas. Agora, sobre uma toalha, eu coloco todos os pincéis, vou enxugando o cabo, vou tirando todo o excesso dos pincéis das cerdas, chacoalho bastante para remover toda a água. Posso fazer movimentos circulares sobre essa toalha para tirar o máximo de água que eu conseguir. Posteriormente, eu vou colocando sobre aquela superfície daquele que eu mostrei inicialmente, de uma superfície de plástico, com essa toalha, e vou acondicionando todos os pincéis dessa forma, de forma inclinada, no qual o cabo fica para cima e as cerdas ficam direcionadas para baixo, dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Sendo assim, a água escorre e não fica empoçada ali no cabo, para não ter um descolamento, né? E posteriormente, por cima, eu coloco uma toalha limpa e enxuta para ela ir puxando, absorvendo toda a água desses pincéis. Desta forma, olha só, coloco uma toalha por cima e coloco no local arejado, onde bata a luz solar direta. Não coloco direto ao sol, para que não aqueça demais e ocorra descole todas essas cerdas, mas num local que bata a luz e a iluminação. Depois, ao longo dos dias, eu vou tirando, vou virando esses pincéis, vou tirando, chacoalhando, tirando o excesso da água, vou posicionando novamente, cubro novamente. E agora sim, eu já realizei também a limpeza dos meus pincéis de cerdas sintéticas, finalizei tudo, não gravei tudo, senão ia ficar muito longo, estou mostrando para vocês a limpeza das minhas plaquetes, das minhas espátulas, tudo higienizado, tudo limpinho. Ai, que delícia, gente. A toalhinha ali eu fiz um rolinho para condicionar esses pincéis. E para finalizar, eu coloco nesses recipientes os pincéis que estão limpos. Esses aqui são alguns já secos meus. Coloco esses negocinhos de sílica para sugar toda a água, se ficar alguma umidade, não conter fungo, não gerar fungos e bactérias ali dentro. Deixo fechadinho e depois eu pego eles de acordo com o meu, como eu vou utilizar com as minhas clientes. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem com seus amigos, familiares. Não deixe de deixar seu like, sua sugestão. E até o próximo vídeo. Tchau!